Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, a imprensa, munícipes aqui presentes e aqueles que nos ouvem e nos assistem, uma boa tarde. Como primeiro assunto, eu só gostaria de cumprimentar os funcionários do DAI, do R12, que é da Regional 9 de Julho, que vem fazendo um serviço exemplar. E a gente é obrigado a dizer, fazendo milagre, né? Porque eu disse aqui que não tinha material, mandaram para mim que tinha um monte de material, mas continua sem material. O material é raro, as pessoas dão cambalhotas, então a gente tem que cumprimentar os funcionários. Os funcionários da SEMA, que estiveram no bosque da comunidade, cortando as árvores, é um bosque que é muito utilizado pela população nessa época do ano, então, nosso muito obrigado e o nosso reconhecimento do esforço de vocês. Um outro assunto que eu gostaria de falar é o seguinte, eu disse a semana passada, parece que sai. E parece mesmo, viu? Porque parece que dia 20, foi dado no jornal, que começa a duplicação daquele pequeno trecho da Avenida Afonso José Aiello, de frente aos Világios. Uma duplicação que não depende, em hipótese alguma, de nenhum tostão da prefeitura, por isso que está saindo. Porque o que depende do tostão da prefeitura é o resto da duplicação, né? Fica vinculado ao milagre do empréstimo, né? É um empréstimo salvador. Nós temos um empréstimo para fazer tudo para todo mundo. E eu fico emocionada com o empréstimo, é o empréstimo que resolve, né? Tomara que resolva mesmo, né? Mas até agora também, eu vou deixar como último assunto para falar do empréstimo, que até agora eu não tive as explicações adequadas. Um assunto que me constrange mesmo, principalmente por eu ser da área da saúde, é desrespeito com as pessoas, Tem uma pessoa de mais de 80 anos, há mais de 8 dias, aguardando uma vaga de leito de UTI. E sabe por que não dá leito de UTI para Bauru? Prefere dar outros leitos? Porque manter leito de UTI é caro. Só que a nossa maior carência é de leito de UTI. É de leito de UTI. É uma vergonha que as pessoas tenham que ir ao Ministério Público, precisa de uma, de duas, de três liminar, continua lá. A família se sente abandonada. Numa hora dessas, difícil, a pessoa dentro de um pronto-socorro. É difícil. E transfere, muitas vezes, para o vereador, a responsabilidade de cuidar. Olha, a gente faz o que pode, mas isso, do mesmo jeito que eu, às vezes, faço duras críticas ao município, está na hora do Estado resolver. Passou da hora de resolver. Começa a botar em funcionamento o hospital de clínicas. Bota o material lá dentro, tem 20 leitos de UTI, resolve a nossa vida. Para de ficar transferindo, eu vou fazer isso, aquilo, é lá que tem que fazer. Lá, se focar lá, da UTI, das cirurgias, da leitos gerais, resolve o nosso problema, resolve. E isso chama prioridade. Bota na planilha e resolve. O custo é maior, oh meu Deus, mas a vida das pessoas não tem preço. E saúde não tem custo, é elevado mesmo. Agora precisa resolver. Precisa resolver uma vergonha o que está acontecendo. Se nós formos nas UPAs, nos prontos-socorros, dá vergonha de ver a quantidade de pessoas aguardando para ter um atendimento digno. Isso constrange a gente, porque você pode até conversar, olha, tem uma pessoa grave, mas existe uma fila lá. Quando você passa um para frente, você coloca um para trás. Então, nós precisamos parar de coisa paliativa e resolver o problema. Senhor governador, senhor secretário de saúde do Estado, nosso secretário de saúde municipal, pelo amor de Deus, resolvam isso. Resolvam, por favor. Por favor. Está precisando resolver isso. Isso é respeito aos nossos munícipes. São vários assuntos, eu peço até desculpas, mas eu tenho que falar. O outro problema é a lanchonete do Zoo. Não é só questão de reforma. A lanchonete do Zoo está com um imbróglio jurídico lá. Parece que quem ganhou a licitação é funcionário, é dono da empresa, é o representante legal da empresa, é funcionário indicado do governo. Então, tem um problema aí dentro. Tem um problema e estão levando para o Ministério Público, mandaram para mim, já estão levando, a gente está falando aqui. Como é que uma pessoa, cargo de confiança, pode ser o representante legal da empresa que está ganhando? Difícil.
Então, olha, isso chegou para mim, chegou um monte de documento, a gente tem que levantar e vamos chamar para explicar. A Endurbe vai ter que vir aqui explicar, o zoológico vai ter que vir aqui explicar. Não, a gente não aguenta mais, é só explicação. E o pior de tudo que são explicações não convincentes. Mas não é só a questão da reforma. Parece. A gente não pode ser leviano e fazer algumas afirmações aqui sem ter toda a documentação. Mas parece que tem algum gato escondido no mato. E a gente precisa chacoalhar o mato para ver se tem gato. E nós vamos chacoalhar o mato. Fazer o quê? Outra situação aqui é a questão de projetos. Da sexta-feira eu estive no Ministério Público e estive até com o processo lá em mãos, onde houve uma denúncia anônima com relação à construção das casas, das 1.900 casas. E ali eles elencavam 13 pontos. Eu já pedi a cópia do processo, o doutor Fernando Marcelo Helene vai nos citar. E, na verdade, foi suspensa lá a questão da casa, não é porque estava entrando Casa Paulista. Primeiro, o promotor mandou uma notificação para a prefeitura dizendo o seguinte: eu vou trocar um terreno de 235 milhões pela revitalização da Quinta da Bela Olinda e a reforma do pronto-socorro. Quanto vai ficar isso? Cadê o projeto? Cadê o cálculo? Então, eu estou trocando algo de valor expressivo por algo que eu não sei nem quanto vai ficar. Então, ninguém está dizendo que não é para fazer, mas eu estou trocando algo substancial por uma situação que eu não sei nem quanto custa. Pode ser que represente 1,5%, 0,3%, 10%, 15% do valor do terreno. Então, na verdade, precisa explicar. Tudo aqui precisa explicar, é uma vergonha, precisa explicar. Por isso que a gente pede, por favor, explique. Ninguém está acusando, mas explique. Como é que você dá algo de grande valor e não sabe de que valor você vai receber de volta? Realmente, será que tem algum negócio para eu fazer na prefeitura nesses termos? Algum negócio vantajoso? Interessante alguns negócios que acontecem lá, muito interessante. Agora, com relação ao empréstimo, vejam porque eu peço e digo que meus problemas são com as faltas de explicação. Por gentileza, a TV Câmara, se puder soltar, olha, se vocês puderem acompanhar comigo, e, de repente, eu também vou conversar com o secretário de administração, eu posso estar equivocada. Mas, olham lá, venda da Folha, 55 milhões. Parte dispensada à prefeitura, 32 milhões. Refis, parte dispensada à prefeitura no ano de 2009, 4 milhões. TAF, taxa de fiscalização dos empreendimentos. Valor dispensado à prefeitura, 6,8 milhões. Neste ano de 2019, fundo do Condema, tem 5 milhões e meio no fundo do Condema que pode usar para comprar caminhões e tudo mais. Eu fui dar uma olhadinha, certo? Tem 5 milhões e meio. Contrapartida do PAC, peço desculpa para vocês, esse dinheiro vai entrar em 2020, não entra em 2019, mas é simplesmente uma translocação de anos. No fundo, o somatório é o mesmo. CIP, que já não estamos tendo déficit, tínhamos um déficit de R$450 mês, no ano passado, 450 mil de economia. Se somarmos tudo isso, com os 8 milhões aqui, que pode estar aqui ou do lado de lá, dá 56,7 milhões em 2019. Só um minutinho, coronel. Parte da prefeitura para 2020, 6 milhões do Refis. A reforma da Previdência, que pelo que a gente está vendo, vão ser incluídos estados e municípios, 26 milhões, que a prefeitura vai deixar de arcar, que vai estar no cofre, né? E a CIP, se a gente tivesse o déficit, nós não temos mais, dá 5,4 milhões. Se tanto faz o 8 milhões de um lado ou do outro, de um lado vai dar 56,7 milhões, do outro 34. Se somarmos entre 2019 e 2020, vai entrar no caixa da prefeitura 67,8 milhões de reais. É bem maior do que o empréstimo. Então, também continuo dizendo, não sou contra o empréstimo, mas preciso explicar. E, de repente, eu estou errada. De repente, eu fiz conta errada, eu planilhei errado. Mas a gente espera alguma explicação. Me honra com a parte, nobre vereador. Doutora Thelma, tem que acrescentar mais uma receita na sua conta aí, tá bom? Pois não. Nós temos hoje, agora, tá vendo, está sendo divulgado, o governo federal está fazendo a concessão da exploração do petróleo no pré-sal. Isso, me esqueci. Então, nós temos uma receita adicional aí de mais 7 milhões de reais isso para o nosso mesmo. município.
Só para fazer uma correção à senhora, o valor do terreno lá do antigo distrito industrial, que agora vai ser uma construção de casa, é 27 milhões e meio. Ah, perdão, troquei. É um erro, peço desculpas pelo tamanho do meu erro. Mas vejam, a gente só quer que explique, né? Só quer que explique. Na minha explicação pessoal, nós vamos abordar a cidade de Matão, que fez a locação dos veículos, com grande economia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora.